Pronto. Muito boa noite a todos que estão aqui conosco para estudarmos o início do capítulo 12 do livro Nisto Cremos, neste grupo que cada terça-feira, a cada 15 dias, se reúne para estudar aquilo que Deus quer nos dizer. O tema da igreja é um tema importante porque a igreja, segundo o que o livro define aqui em quatro grandes partes, na página 183, a primeira coisa que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, nós sabemos que a igreja, ou seja, a comunidade cristã que se reúne 3 vezes por semana, é o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo, quando aqui veio para organizar a sua igreja, era uma das primeiras demandas, uma das primeiras coisas que ele deveria construir era a sua igreja. E ele começou a construir essa igreja através dos 12 apóstolos, e depois dos 12 apóstolos, essa mensagem cresceu de tal ordem, as pessoas vieram de tal número para ver Jesus, e essa igreja havia milhares e milhares de pessoas que seguiam Jesus por onde ele ia. Jesus orientava as pessoas de dentro do barco, orientava as pessoas no alto do monte, orientava as pessoas em lugares como igreja, orientava pessoas nas catacumbas de Roma. Então, Jesus fez com que toda essa multidão iniciasse a sua igreja. E o ponto principal da igreja seria os 12 apóstolos. Uma outra alternativa que temos aqui é que a igreja é a noiva de Cristo. Ou seja, Cristo é o esposo que estamos aguardando para vir, muito breve, apanhar a sua noiva e nos levar para um lugar maravilhoso, onde iremos morar inicialmente durante 1000 anos e depois aqui na terra para toda a eternidade. Outra alternativa que diz aqui é que Cristo morreu pela igreja, ou seja, após a sua pregação, após a sua inseminação do evangelho que ele havia trazido de Cristo, ele vai dar a sua vida pela sua igreja, que a essa altura já estava em plena construção. Uma outra definição que diz, ele apresenta a si mesmo a igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. Esse é o objetivo principal, de ter uma igreja sem rugas, sem mancha e sem defeito. Porém, nós somos humanos. A igreja é uma instituição dirigida por homens, inspirados por Deus naturalmente, mas de quando em quando temos falha. Nós estamos num processo de santificação dentro da igreja. E essa santificação, quando atingir o seu ápice, estará bem perto da vinda de Cristo. Portanto, a igreja, ao longo do tempo, teve as suas rugas, mas Cristo está conosco para que essas rugas, para que essas manchas sejam eliminadas e que ele possa vir para levar a sua igreja para um lugar realmente melhor. Lá embaixo, no último parágrafo, assim, a rocha era Cristo, o fundamento sobre a qual Deus estabeleceu o seu povo, tanto individual quanto coletivamente. Essa rocha é Cristo. Agora, temos aqui na página 184, quando Cristo vai dizer em Mateus 16, 18, tu és, se dirigindo a Pedro, dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Gente, Cristo edificou a sua igreja sobre Pedro? Não. Pedro era um pecador, Pedro negou Jesus. Quando João e Pedro foram ver Jesus sendo julgado, passaram por uma porta, a moça deixou que João entrasse, mas Pedro foi barrado. Logo depois, João veio e conseguiu entrar com Pedro. João se dirigiu para o local do julgamento, onde Jesus estava, e Pedro foi se sentar na fogueira, perto dos escarnecedores. Ora, ele havia negado a Cristo, havia negado, ele saiu dali horrorizado, chorando amargamente, porque havia negado a Cristo. Portanto,
Cristo jamais iria construir a sua igreja sobre Pedro. O versículo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí Cristo aponta para ele. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra aqui, que sou eu vou edificar a minha igreja. Portanto, a igreja foi edificada na base e no fundamento que foi Cristo. Tenho aqui quem fundou a igreja? O próprio Cristo. Diz isso lá em Mateus 16:16. Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? No fundamento, na fundação de Cristo. Agora, para que Deus escolheu o seu povo, a igreja, minha gente, diz aqui neste livro, é uma instituição, é uma raça eleita. O que é ser uma raça eleita? Escolhida pelo próprio Deus. A igreja que nasceu na segunda metade do século XIX para expandir a remanescência de Deus, vejam que o livro de Daniel fora fechado até o tempo do fim. Nós sabemos, Daniel 12:4 nos diz que aquele livro foi fechado até o tempo do fim. E quando Guilherme Miller e seus assessores, seus associados, começaram a descobrir, aí começou o tempo do fim, mais ou menos em 1930, 1935, quando ele começou a estudar. Vejam que ao longo desse tempo, né, desde a época de João, no primeiro século, até metade do século XIX, as pessoas, as igrejas, os pastores estudavam muito a Bíblia, estudavam o livro de Daniel, mas não conseguiam compreendê-lo, porque não havia chegado o tempo do fim. O tempo do fim para a igreja chega a partir do ano de 1860, 1863, quando uma religião é fundada pela nossa irmã White e seu esposo. Essa igreja seria responsável pelas estruturas fundamentacionais da igreja. Veja que surgiram ao longo desse tempo a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, mas eles não compreendiam Daniel. Somente foi compreendido com Guilherme Miller, que depois surge a igreja adventista do sétimo dia. Essa igreja é responsável para terminar a obra do Senhor, muito embora os nossos irmãos presbiterianos, batistas, mesmo os católicos, também pregam. Mas conversando com um batista um dia desses, disse que eles não pregam sobre o Apocalipse lá. A propósito, teremos 2 palestras do Apocalipse no dia 27 de abril e no dia 4 de maio, 2 domingos. Vamos falar sobre o Apocalipse 13, de 1 a 10. A besta, o poder, o reino, o reinado que surgiu do mar. Porque nós compreendemos o Apocalipse. Os nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos metodistas, nossos irmãos batistas, eles não compreendem o Apocalipse e não pregam sobre o Apocalipse. Portanto, Deus nos deu uma luz maior, Deus nos deu uma luz que invade a sua igreja para que ela possa compreender as verdades para esse tempo. Temos aqui mais ainda, quando diz assim, na página 185, essa utilização foi aplicada no novo. Observe como este usa o tempo da igreja. A igreja se compõe de crentes reunidos para adoração em um lugar específico. A nossa igreja é um templo onde as pessoas vão aos sábados de manhã, onde as pessoas vão ao domingo à noite, onde as pessoas vão à quarta à noite, para se reunir no seu templo para louvar e expressar a sua gratidão a Deus. Deus preserva a sua igreja, irmãos. Deus quer que a sua igreja seja a menina dos seus olhos e ele vem juntamente com o seu filho e os anjos para levar essa igreja para morar com ele. Outra prerrogativa, número 2. Os crentes viviam em certa localidade, viviam em certa... Irmãos, a igreja, na época de João, ela se reunia em catacumbas. A igreja se reunia nas cavernas. A igreja se reunia em lugares lúgubres, às vezes nas rochas, na caverna, nas montanhas, fugindo da perseguição que, primeiramente, Roma imperial emitiu e, num segundo momento, Roma papal também emitiu a perseguição ao longo de toda a Idade Média. Os nossos irmãos sofreram mortes terríveis, mortes na arena com feras, morte nas montanhas, morte por perseguição. Então, irmão, nós temos, na realidade,
exemplos valorosos de homens que morreram firme na doutrina da igreja. E essa igreja não foi extinta. Satanás tentou muito acabar com essa igreja. Fez de tudo para acabar, mas a igreja de Deus resistiu e resiste até hoje, aguardando a segunda vinda do Senhor. O outro tópico aqui na página 185, assim, um grupo de congregações situadas em determinada área geográfica. As igrejas são grupos de determinações espirituais. Ela se reúne para que seu povo tenha mais força espiritual, busque mais a Deus, porque precisamos e necessitamos da presença de Deus e principalmente da presença do Espírito Santo em nossa mente. A outra parte que nos diz aqui: conseguimos compreender a natureza da igreja cristã quando observamos suas raízes no Antigo Testamento. Este livro traz duas grandes naturezas da igreja. Primeira, ela é uma instituição divina, portanto, controlada, abençoada, colocada em evidência pelo próprio Deus. A primeira natureza, uma instituição divina. A segunda natureza, uma autoridade divina. Nós somos autoridades como igreja, irmãos. Nós temos autoridades desde os líderes da igreja, desde a organização do pastor, desde os líderes dos departamentos. Nós somos uma igreja com autoridade dada por Deus. E vejam como Satanás age, irmãos. Li essa semana aqui no Espírito Profecia que em cada reunião de nossa igreja, ali está Satanás. Já dizia a irmã Adalto isso, eu fui verificar. A senhora White nos diz no livro Evangelismo que o inimigo está nos cultos de sábado, o inimigo está no culto de quarta-feira, o inimigo está nos cultos de domingo, tentando dissuadir-nos daquilo que precisamos ouvir da palestra que está sendo dada. Então, nós convivemos com o inimigo mesmo dentro da igreja, mas nosso Deus é maior, nosso Deus é muito maior do que o nosso inimigo, e por isso é que não sentimos tanta influência dele. Mas tenhamos isso em mente, de que quando estamos reunidos ali, o inimigo está ali para nos tirar a atenção, para nos desviar a atenção, a fim de que nós não possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir. E, finalmente, nós temos aqui a última parte, que nos diz sobre os judeus e sobre os gentios. Gente, os gentios eram pessoas odiadas pelos judeus. Os judeus queriam se afastar dos judeus. E quando foi-lhes dito que deveriam pregar os gentios, eles não aceitaram. Aí Deus mandou Paulo para que Paulo pudesse fazer uma obra grandiosa na igreja para converter os gentios. E Paulo vai converter os gentios. Naquela reunião lá em Cesareia, quando o Espírito Santo desce sobre os judeus, quando essa notícia chegou à igreja em Jerusalém, foi um verdadeiro disparate. Os judeus não aceitavam isso. Até que Paulo, lentamente, depois de que se converteu no ano 37 e morreu no ano 67, teve 30 anos para pregar o evangelho aos gentios, e finalmente os judeus aceitaram os gentios e formaram uma grande igreja para louvar o nome do Senhor lá no primeiro século. E João, que foi pastor da igreja de Éfeso, muito depois de Timóteo, João dava grandes incentivos à igreja para que a igreja tivesse a organização que Paulo pregara. Gente, Paulo organizou a igreja na Galácia, Macedônia, na Grécia e nas igrejas da Ásia. Portanto, foi um homem que organizou igrejas. E as igrejas que eles organizavam, ele sempre passava para fazer as visitas. Então, gente, essa foi aqui a minha parte. Ainda faltou um pedacinho sobre as rejeições. Quando Cristo foi morto, aqui na página 186, Pilatos quis dizer assim: eu tenho aqui o que vocês têm que ter um novo rei. Esse é o rei. Diz: nós não temos nem o rei, o nosso rei é César. Eu preciso soltar na Páscoa um prisioneiro. Nós não queremos Jesus, queremos Barrabás. E depois veio a pior rejeição, foi a cruz.
pedir para crucificar o Senhor Jesus. Então, a igreja, felizmente, já estava formada. A igreja já estava feita, pronta, através dos discípulos, receberam o Espírito Santo e foram pregar de uma maneira destemida e encorajadora para quantos queriam ouvi-los. Então, gente, a igreja é o alicerce da nossa salvação. A igreja é o fundamento que é Cristo. Tenhamos, portanto, em mente que a igreja não salva, mas os que estão ali dentro estão no Espírito e aguardando a vinda do Senhor Jesus para a salvação. Que Deus nos abençoe, portanto. Agora, Ivan falará sobre a sua parte, a partir da página 187. Tive que falar um pouco rápido por causa do tempo, minha gente. Todos nós, né? Todos nós. Mas É. belíssima introdução, Israel, muito bom. Tem muita riqueza a história da igreja, né? Se a gente for, existem livros e mais livros, inclusive a história da nossa igreja, interessante. Eu tenho um livro, A História do Adventismo, então é muito bom. Ele é edição esgotada, eu acho que você deve ter aí nessa biblioteca, mas é muito bom, né? A gente viajar nessa riqueza. Eu fiquei com a parte das descrições metafóricas, né, da igreja. É interessante. A metáfora, a gente sabe que é uma figura de linguagem que faz comparações, etc., dizendo o real do que não é real. E a gente, por exemplo, tem muitas coisas que, se você for para a lógica, você diz, mas a metáfora ajuda a você entender. A primeira é a igreja como um corpo, né? É interessante. Que corpo é esse? Corpo de quem? Corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é o cabeça. E, de acordo com a anatomia, o nosso corpo, nós temos, né? O corpo é dividido em cabeça, tronco e membros, lembra disso? A gente estudou desde do antigo, primário, né? Então, mas cada membro do nosso corpo tem suas funções, né? E se uma unhazinha que pertence a uma coisa chamada mão, que está localizada no dedo, ela ela é atingida com alguma coisa, o corpo todo sente, né? Perceberam? Porque vai tudo, você age aqui na cabeça. Ou seja, quando um membro da igreja, desse corpo, ele é atingido, mas chega até a cabeça, que é Cristo. E Cristo se condói, porque é por isso que ele chegou a dizer que somos a menina dos olhos dele. Não é? E quem uniu essa igreja, esse corpo, foi Cristo, a cruz, né? E a cruz de Cristo, ele fez com que unisse esse corpo. Então, como uma definição, eu poderia dizer assim, como corpo, a igreja é nada menos que o corpo de Cristo. Efésios 1:23 diz isso aí, não é? Mas, olha, os crentes são os membros do seu corpo, está em Efésios 5:10. Cristo é a cabeça, como eu já falei, está também em Colossenses 1:18. E, portanto, Cristo também é a cabeça da igreja. Agora, faz uma comparação aqui na página 188, de falando assim, que em seu amor, Deus concedeu a cada membro de sua igreja, do seu corpo, né, do corpo, pelo menos um dom espiritual que habilita o membro a desempenhar uma função vital. Então, não sei se vocês concordam comigo, eu acho pecado a pessoa dizer que não tem dom nenhum. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer, eu não tenho dom, eu não sei de nada, eu não sei fazer nada. Deus concedeu, aqui está escrito, Deus concedeu em seu amor, né, a cada um membro da igreja, de sua igreja, ou seja, do seu corpo, pelo menos um dom espiritual. Você pode não ter descoberto porque não quis, não procurou, mas dá tempo ainda, viu? Você está vivo, há tempo de você procurar, né? Se mexer, desenvolver esse dom que Deus deu para você. Às vezes a gente tem tantos dons, né? E alguns dons atrofiam quando a gente não usa, né? A gente não usa, não reconhece, né? Mas seria pecado, como também eu faço uma comparação, até parafraseando,
Eu acho um pecado, eu digo sempre aqui as moças aqui de casa, porque eu tenho 3 mulheres aqui, né? Eu tenho a minha esposa, a minha filha e a minha neta. E às vezes elas abrem o guarda-roupa, tá lotado de roupa. Aí diz, eu estou sem roupa. Eu não tenho roupa para ir para a igreja. Aí eu disse, gente, isso é um pecado vocês dizerem isso. Não é? Quantas combinações vocês podem fazer isso, mas a gente tem esse, não é? Então, eu não sei se isso é uma defesa que a gente cria ao dizer também que não tem dom, que não sei, está se esquivando para não fazer alguma coisa, mas a gente sabe que o não uso dos dons, eles são atrofiados e, de repente, você deixa de usufruir, porque é uma bênção. O dom que Deus dá para cada um do seu corpo, da igreja, cada membro, é uma bênção. Aí vem a segunda, eu acho que a igreja como um templo, não é? É interessante, a igreja como templo. A igreja, no caso, é o edifício de Deus. O templo, isso está no terceiro parágrafo, da página 183, né? A igreja como um templo, ela é um edifício de Deus, o templo de Deus no qual habita o Espírito Santo. Jesus Cristo é o seu fundamento e a pedra angular, que você bem falou, né? Quando Jesus é Cristo, ele disse para Pedro, né? E o que acontece? As pessoas se aproveitam disso ou interpretam mal e diz que ali Jesus estava dizendo que Pedro é o fundador da igreja. E até hoje, né? Até hoje, para tirar da cabeça desse povo é muito difícil. Agora, eu conheci, quando eu morei na fronteira com a Bolívia, um irmão, já bem velhinho, ele era juiz de paz da cidade. O nome dele era Salomão Abiorana. Eu creio que pela idade que ele tinha na época, ele já deve estar dormindo em Cristo, já deve estar repousando. E uma vez, a gente pintando a igreja, e colocamos assim, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ele me chamou assim e disse, você sabia que está errado isso aí? Aí eu disse, por quê? Eu procurei logo um erro de português, né? Aí ele fez, não é. Aqui era para se botar assim, Templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é? Era tanto. Porque aí ele, certo, a igreja somos nós os membros, né? E aqui é o edifício, é o templo que abriga os santos, né? Muito bem colocado. Aí o pessoal levou na brincadeira e tal, mas depois que eu li esse livro, eu digo, rapaz, sabe que o velhinho tinha razão? Se ele tivesse vivo hoje, eu ia dar um abraço e dizer para ele, rapaz, desculpe porque eu ri também da sua observação, mas era uma observação muito boa. A igreja como um templo, né? Esse edifício, ele não foi completado, né? Só vai ser completado, né? Porque esse templo é difícil, né? Porque a cada momento, a cada dia, através do batismo e tal, mais um corpo é agregado, né? E essa igreja vai crescendo, e essa igreja é militante, e ela vai se transformar numa igreja triunfante, né? Mas isso só pelas profecias na volta do retorno de Jesus, né? A metáfora do templo enfatiza tanto a santidade, está no último parágrafo, viu? Da página 188. A metáfora do templo enfatiza tanto a santidade da congregação local quanto da igreja no todo, né? Agora, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês nesse último parágrafo, quando ele diz assim, ó, alianças íntimas com os descrentes são contrárias ao seu sagrado caráter. Quem observou isso foi Paulo. A gente deve ter muito cuidado com essas alianças. Não é que a gente vai se recatar e não falar com ninguém, não interagir com ele. Não se trata disso. Muito pelo contrário, o próprio Paulo disse depois que se fez de gentil para ganhar os gentios. Né? Então, a gente precisa arrebanhar, porque o povo de Deus está espalhado em todos os lugares. Né? A gente está estudando as profecias aí, que maravilhosamente essa lição, cada trimestre a gente ama mais ainda. Né? Agora, irmãos, queridos, como essa igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que Cristo tanto ama, porque ele diz assim, porque ele agora como noiva, né? Cristo é a noiva,
na introdução falou, e o noivo, claro, que é Jesus. Ele faz uma comparação em Oséias, né? Oséias 2,19, ele diz que o Senhor se compromete solenemente desposar, né? Essa igreja. Ele diz: desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Deus ama demais essa igreja, e essa igreja tem sido bombardeada, não é brinquedo, e ainda vai ser muito mais nesses últimos dias que se aproximam o final dos tempos. Eu estava vendo foi até minha esposa que pegou lançado na internet um negócio lá, e era uma pastora assim, falando, ela não dizia coisa com coisa, mas falando de profecias, falando não sei o que lá, tal. É bem grande o vídeo, que eu não aguentei nem assistir todo. Mas o título da palestra dizia assim: olha como era, para chamar a atenção. O segredo dos adventistas veio à tona. A igreja adventista foi desmascarada. Mesmo assim, sabe? Caiu por terra. Então, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, se as profecias apontam e comprovam que essa é a última igreja, né? Não vai existir uma outra igreja mais. Nós somos a igreja, a remanescente, aquela igreja que vai terminar, pelo menos é a função nossa, que nós vamos pregar o evangelho dos 3 anjos, né? Do Apocalipse. Dada a mensagem, proclamar isso aí. E como é que, de repente, vai surgir uma outra? E como é que essa outra surge? Botando, machucando, detonando, não é? Quando a pessoa começou a falar, não tinha nada a ver com o título que estava lá. A igreja é desmascarada, o segredo foi... Mas que segredo? Só que ela não disse que segredo é. Pelo menos até onde eu assisti, eu não vi segredo nenhum desmascarado. Essa igreja, ela foi, e vai ser, certo, bombardeada, porque eles, fazendo isso, eles estão atingindo quem? A Cristo. Né? E o objetivo do Satanás é qual? É atingir justamente a Cristo, o noivo. A igreja, depois, uma outra metáfora, estou correndo que eu não estou contando o tempo não, viu? A igreja como Jerusalém celestial. Olha que comparação, não é? Que metáfora magnífica. E depois vem a igreja, que é a última metáfora que me cabe, porque depois vem outras que Mateus vai prosseguir, a igreja como uma família. E eu acho interessante, ele faz uma comparação aqui de pai, o próprio Paulo, ele chama, né? Ele diz que é o pai na fé de muitas pessoas que ele levou aos pés de Cristo. E eu lembrei, quando eu li isso aqui, reli, né? Eu lembrei da irmã Salomé, não sei se vocês conhecem, aqui do Bessa, aquela irmã que coloca as flores lá né? Ela andou doentada, uma filha faleceu, ela até, não sei se ela continua ainda botando aquelas flores, fazendo aqueles arranjos, né? Olha, aquilo é um dom que ela tem, que Deus deu, e ela usa esse dom para enfeitar. Toda sexta-feira ela ia com essa filha que faleceu, ela ia lá fazer, que a filha ajudava a fazer os arranjos, cada arranjo lindo, né? Parecia que uma festa de casamento ali na igreja. E toda vez que a irmã Salomé me encontrar na igreja, que me encontra ainda, ela pergunta: cadê minha mãe? Ela pergunta pela minha mãe, que ela disse que é mãe dela também, não é? Aí uma vez eu perguntei: por que a senhora chama minha mãe de mãe? Não é? E minha mãe sempre foi missionária, sempre foi missionária. E ela disse: ela é minha mãe na fé. Lá em Campina Grande, e eu conheci a fé, e hoje eu continuo firme na igreja graças a essa minha mãe. Então, vou amá-la até o fim. Era o que Paulo fazia. Olha que tremendo amor Paulo tinha por essa igreja. Não é? Ele não só organizou, como você falou, Israel, como ele cuidou dessa igreja, sabe? E aqui eu termino dizendo o seguinte: irmãos, vamos ter cuidado com os membros dessa igreja. Eu morro de pena o seguinte: às vezes, quando
a gente batiza uns irmãos, eles assistem a classe, né, aquele aconchego, a classe batismal, se converte e logo se torna membro. Aí o que é que acontece? A gente dá um cargozinho para ele e esquece e vai atrás de outro, não é? E aquele irmão fica lá, às vezes sozinho, sofrendo, e o mesmo amor, o mesmo carinho que a gente tem para levá-los aos pés de Cristo, a gente deve ter para cuidar dessas pessoas. E uma das características dessa igreja, sabe, é o cuidado de um com os outros. Se eu não cuidar das minhas unhas, vai atingir, vai inflamar, vai acontecer e vai chegar da minha, né? Vai tirar minha paz. Se eu não cuidar do meu braço, das minhas mãos, dos meus olhos, vale o que vale, de que vale um corpo? Você cuida da aparência, mas o interior está deturpado, está cheio de problemas. Então, vamos cuidar do interior desse corpo, vamos cuidar da nossa igreja. E como é que a gente cuida? A gente não tem condição, uma pessoa só, de cuidar da igreja toda, mas eu posso cuidar do meu irmão, não é? Eu posso cuidar, todas as vezes que eu ver Israel e perguntar como está a sua fé, meu irmão, eu posso dar um abraço, dizer, irmão, eu gosto de você, como você é importante na igreja, porque você, isso aqui que a gente está fazendo é muito importante. A gente está em plena terça-feira, a gente podia estar assistindo uma novela ou um jogo ou alguma coisa que estivesse passando, mas a gente está aqui falando do amor de Cristo. E estamos preocupados com essa igreja. Que Deus nos abençoe. E continua, a bola é tua, Matheus. Vai lá. Eita, responsabilidade, hein? Depois desses dois professores aí. Agora veio o café com leite, viu? É dois profissionais, agora veio o café com leite. É o Tenha mais paciência. gostoso. É o mais gostoso. Pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez, né? Podendo compartilhar com vocês a mensagem. E essa mensagem, esse capítulo, na verdade, do livro, ele é muito importante, por quê? Porque ele diz respeito a todos nós, né? Todos nós que fazemos parte da igreja, no caso aqui, acho que a maioria é adventistas, se não outros, né? Ah, eu não frequento nenhuma igreja, mas nós somos a igreja, né? Como o Irvão bem falou. E só pegando um gancho na fala dele, eu acho muito, muito interessante isso. Seria como se fosse o pós-venda, né, numa empresa, que é tão importante quanto a venda. A gente apresenta a Cristo, ele aceita, depois a gente vai lá, escanteia a pessoa, não, pronto, já fizemos a nossa parte. Não, aí só começou. Então, realmente, é uma parte muito, muito importante, né? Assim como uma empresa, se ela não cuidar do pós-venda, se a gente não cuidar dos nossos irmãos, eles vão fraquejar. A minha parte ficou, né, como continuidade aí, a igreja como pilar e alicerce da verdade. Eu achei interessante no texto, porque ele fala que os membros, ó, se os membros pretenderem haver recebido nova luz, né, então, se tiver, ó, é muito dinâmica a ideia que traz no Nisto Cremos, eu achei interessante isso. Se eventualmente houverem uma compreensão de que a interpretação, ela de alguma forma, ela precisa ser melhorada, a nossa igreja, ela tem essa prerrogativa de alterar, né? Aí aqui num detalhe, eu não sei se depois no final o Israel pode nos ajudar, é um detalhe se é sobre doutrina, princípios ou qualquer coisa pode ser alterada, mas aqui fala que se houver nova doutrina, fala assim, se houver nova doutrina ou uma nova interpretação das escrituras, aqueles que têm mais experiência deveriam testar os nossos ensinos, comparando-as com o padrão das escrituras. Se a nova luz se coaduna com os padrões, deve a igreja aceitá-lo. Então, diferente de algumas outras religiões, algumas que eu soube, né, que são muito estáticas, não, as doutrinas estão fechadas, elas não mudam. A nossa igreja tem essa prerrogativa. Se eventualmente houver uma ideia de uma interpretação, uma luz, né, se o Espírito Santo derramar uma luz e trouxer uma interpretação diferente das que já estão compiladas, né, dentro do corpo ali de princípios e doutrinas da igreja, se essa nova doutrina, esse novo princípio, ele está de acordo com a Bíblia, é possível haver alteração. Isso eu achei bem interessante, né?
Aqui também fala, no tópico 7, ele fala como a igreja, como um exército militante. Essa parte, pessoal, ela é muito importante, por quê? Porque é justamente a parte que eu, particularmente, acredito que nós devemos melhorar. Ah, Matheus, mas eu faço estudo, eu faço doações, eu prego, eu isso, aquilo, maravilha, você está fazendo sua parte muito bem. Só que a gente sempre sabe que para Deus a gente sempre pode dar um pouquinho mais. E se eventualmente a nossa parte aqui, de repente, não é ter mais obrigações, é discipular, né? Olha, eu não, igual o Israel falou, olha, eu estou soberbado, né? Muito cheio, a gente compreende realmente, ele trabalha muito para a igreja. Então, o que a gente poderia fazer num caso como o dele, como uma pessoa que trabalha muito na igreja? Discipular outras pessoas para que elas possam também replicar esse mesmo aspecto que a gente está fazendo, né? Então, olha, porque a gente é humano, a gente tem um limite, né? Então, a igreja, ela é semelhante a um exército enganjado em batalha e chamada a guerrear contra as trevas espirituais, porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra principados e potestades, Efésios 6:12, né? Os cristãos, eles devem tomar toda a armadura de Deus, a fim de que possam resistir no dia mau, e depois ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui a gente percebe duas questões. Vai ter dia mau? Vai. Infelizmente, vai ter dia mau. E nós precisamos nos reverter nos proteger com essas armaduras, para que nesses dias nós possamos estar preparados, né? E aí, quando a gente vencer, quando passou, ufa, passou a crise, passou a situação ruim, agora é o quê? É permanecer firme, né? Então, através dos séculos, a igreja tem enfrentado a necessidade de batalhar contra o inimigo, tanto interno quanto externo. A gente percebe que muitas vezes eu participei pouco de reuniões de comissão lá da igreja do Bessa. A reunião de comissão daqui na nossa igreja é bem pouquinha gente, então eu só reclamo um pouco que, assim, às vezes eles alteram um pouco a voz. Não é que eles gritam, não, mas é a forma deles falarem. Isso me incomoda um pouco, eu já falei com eles. Pessoal, vamos tentar falar tal. Mas eu lembro que lá no Bessa eu senti um certo ar de animosidade entre as pessoas, sabe? Eu achei estranho isso. E a gente sabe que em igrejas maiores tem essa disputa, não estou falando nem do Bessa, tá, pessoal? Estou só dizendo que chega a mim, que falam que tem disputa de cargos, tal. Então, assim, que são esses problemas internos. Aí a gente chega, já aconteceu comigo, por exemplo, eu estava num trabalho, eu acho que eu até comentei isso com vocês, mas eu acho que é interessante comentar de novo. Estava no trabalho e falo, nossa, que vontade de estudar a Bíblia, que vontade de orar a Deus. Eu vou chegar em casa, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, tal, ver com os comentários. Rapaz, chega em casa, a mulher está em crise, as crianças estão tudo revirado do avesso, e está tudo estranho, e a casa isso e aquilo, e você já perde a paciência. Quando vê, você não fez nada daquilo que planejou. Então, a batalha não é só dentro da igreja, não é só entre os membros, que às vezes, um não gosta do outro, tem uma situação ali, uma rusga, uma coisa ali e tal. A batalha também é principalmente fora dela. Então, a gente precisa estar preparado, precisa estar preparado. E eu vejo nesses tempos que estão, vamos falar, tempos estranhos, né, de final dos tempos, é muito comum a gente se dispersar por qualquer coisa. Eu tô cansado, cheguei, tô com vontade, muita vontade de estudar a Bíblia, mas de repente, quando vê, pega o celularzinho ali, começa a rolar aqueles reels, os shorts, pronto, acabou. Quando você vê, passou meia hora, 30, 40 minutos. Então a gente precisa, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando os servos pretenderam arrancar as ervas daninhas, os fazendeiros lhe disse que, ao tentar eliminar o joio, poderiam também arrancar ele o trigo. Portanto, sua orientação foi: deixe crescer juntos até a colheita.
Então, a gente vai passar por situações difíceis dentro e fora da igreja. A gente sabe que a próxima fase dos eventos finais é a sacudidura. É a sacudidura. É o derramamento do Espírito Santo e a sacudidura, né? Então, a gente vai ter situações onde a gente vai ter atritos, de repente, com os irmãos ou com pessoas que convivem com a gente, mas a gente precisa ser forte, a gente precisa estar revestido do amor de Deus para ter a misericórdia de tentar compreender aquele irmão. Eu acho interessante também, pegando um gancho aqui de uma fala que o Ivan fez, é incrível como, vocês percebem, como, assim, tem um calma aí, deixa eu lembrar aqui, na Assembleia de Deus, aquele que não acredita na Trindade, qual é a igreja? Se alguém lembrar, por favor, me fale. Que não acredita no Espírito Santo. Eu não lembro a igreja. Aí eu sei que ele faz vários vídeos metendo pau na igreja. Ele saiu da igreja, aí ele faz vários vídeos, assim, expondo a doutrina. Eu falei metendo pau, peço desculpa até que não é uma linguagem chula aí, mas ele expondo a doutrina, expondo os erros das doutrinas da igreja dele, que eu não me recordo o nome. Tirando esse cara, eu não vejo nenhum outros canais falando assim, expondo as igrejas como fazem com a igreja adventista. É incrível. Não é do tabernáculo, não. É uma igreja conhecida, tipo, na Assembleia de Deus, eu esqueci agora. E, bem, mas não vem ao caso também, tranquilo. O que a gente percebe? Se a gente for procurar o tanto de canais, o tanto de pessoas que falam mal da nossa igreja, é incrível. É incrível. Normalmente, quando eu vejo esses vídeos, o que eu coloco no comentário? Meu irmão, vamos procurar proclamar o evangelho? Vamos procurar focar em evangelizar, em proclamar a mensagem da cruz, ao invés de você ficar metendo, né, falando mal da igreja dos outros? E assim, eles pegam recortes de livros fora de contexto da Ellen White, pegam falas do Rodrigo Silva fora de contexto. Eu acho incrível. Teve um vídeo que eu fiquei abismado. O Rodrigo Silva falou assim: eu não vou me espantar se eu chegar lá no céu e encontrar ateu. Nossa, o cara fez um vídeo espalhafatoso, metendo, sabe, do sarrafo, falando que, tá vendo, por isso que é seita, onde já se viu. Meu, quem somos nós se no leito de morte um ateu clamar a Deus e pedir perdão? Então, o que ele quis dizer é o quê? Eu não vou me surpreender de encontrar pessoas que eu não esperava no céu. Simples. Mas o vídeo, sabe, tomou uma proporção, então eu acho incrível. Por quê? Porque nós somos a igreja remanescente. Isso quer dizer que nós somos melhores que as outras igrejas? De maneira alguma. Só que nós trazemos a verdade, a luz dos mandamentos, a luz da cruz, a luz das interpretações mais assertivas, né? Sobre Apocalipse, principalmente, são poucas as igrejas que estudam Apocalipse. E nós temos esse privilégio de estarmos nessa luz. Então, quando os servos pretendem... Não, aqui eu vou... O joio e o trigo crescem juntos no mundo. Enquanto Deus conduz os convertidos para a igreja, Satanás traz para dentro dela os inconversos. Esses dois grupos influenciam todo o corpo. Um deles trabalha em favor da purificação e o outro em favor da corrupção. O conflito entre esses grupos dentro da igreja continuará até a colheita, por ocasião do segundo advento. Então, é uma coisa que vai acontecer. Não tem como a gente evitar isso. E a gente percebe que a tendência é crescer, né? Mas uma coisa também, aí aqui fala sobre a igreja visível. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço. Ela é que preenche o grande comissão de Cristo no sentido de levar o evangelho a todo mundo e prepara as pessoas para o seu glorioso retorno. Ela é a testemunha especialmente escolhida por Cristo que ilumina o mundo e ministra assim como ele fez, pregando o evangelho ao pobre, curando os quebrantados de coração, apregoando a libertação dos cativos, restaurando a vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Irmãos, eu acho incrível a organização da nossa igreja.
Tem alguns pontos que eu, particularmente, assim, acho que poderia ser melhor, mas não vem ao caso aqui. Mas é muito organizada e nós precisamos da igreja visível, tá? Independente, e assim, uma coisa que é interessante também, a gente sabe que a igreja visível, ela existe para quê? Para acolher as pessoas. Então, aqui a gente mostra, aqui Lucas traz muito claro, né? Cura os quebrantados, apregou a libertação aos cativos, restaura a vista. O que que é isso? É a conexão que a igreja tem que ter com as necessidades da sociedade. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando também isso. Ah, não, eu vou lá dar o meu estudo, eu vou fazer aquilo lá, tal. Enquanto isso, tem pessoas ao lado da igreja, de repente, passando fome, ao lado da igreja, com necessidades, né, de remédios, de atenção, às vezes até de atenção de conversa. Eu estou passando por um desafio muito grande aqui. Teve uma pessoa que ele foi curado por Deus, restaurado, e ele se converteu. E ele, assim, era alcoólatra, usava algumas drogas, e ele não andava, ele se arrastava no chão, aqui em Pilar. Aí vieram os dois evangelistas, o Isaías e a Elza, eles foram lá, pregaram para ele, visitaram e resgataram esse homem. Ele está resgatado. Só que, assim, ele é uma pessoa, é muito difícil, no sentido, assim, de a conversa com ele, sabe? Assim, eu não... Ele fala demais e uns assuntos, assim, que, sabe? Eu peço oração para vocês, e eu preciso. Deus falou, você vai ter que ajudar esse homem. E isso tá no meu coração. Eita, 3 minutos? Então eu vou falar, Então eu peço que vocês orem, né, por esse desafio muito grande que eu estou passando. Igreja invisível, irmãos. A igreja invisível, eu acho incrível o que está acontecendo agora. Vocês perceberam? Vocês já viram alguns vídeos de padres, né, falando, cara, coisas muito assertivas, coisas muito próximas ao que a gente entende da Bíblia, né? Então, assim, eles estão se desvinculando dessa questão de veneração. Claro que Maria tem lá todo. Vamos tirar Maria da jogada, né? Que eles têm uma certa veneração ali e tal. Mas eu vi vários vídeos de pastor falando: nós não podemos venerar ninguém. Santos, aí ele dá a explicação que a gente homenageia e tal, que é assim, de uma certa forma, né? Mas eu percebo o Espírito Santo atuando muito forte na Igreja Católica. Eu percebo muito forte. Às vezes eu passei ali quando eu morava em João Pessoa, aquela igreja que tem no Parque Paraíba, um dos Parques Paraíba ali, tem bem próximo, assim, uma igreja grande. Cara, segunda-feira, terça-feira, lotado de gente. Então eu vejo assim o Espírito Santo atuando muito forte. Então a igreja invisível, também conhecida como a igreja universal, ela é composta dos filhos de Deus em todo o mundo. Ela inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguido a luz de Cristo que lhe concedeu. Então, a igreja invisível é, inclusive, pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, mas elas vivem de acordo com o mandamento de Deus. Eu acho isso fantástico, porque isso fortalece o amor que Deus tem pelas pessoas. Não é um templo, não é uma igreja, não é a denominação que vai levar ninguém para o céu. É o nosso coração, é o nosso interior, é a forma como a gente se relaciona com Cristo e como nós fazemos o que ele pede, que é o quê? É o ide. Pega o evangelho, ajude as pessoas, faça o seu melhor, seja o seu melhor. Então, nós, com certeza, teremos muitas surpresas no céu, né? Porque a igreja invisível, pela glória de Deus, ela é enorme, imensa e, se Deus quiser, vai transbordar a terra, né? Sim, Aqui, deixa eu sim. só ver mais algum ponto aqui que tem. Tá. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que Deus quer ser adorado, independente de religião. Eu acho que foi aí, sobrou um minutinho, sobrou alguma coisa ou foi? Pronto, encerrou então. Então tá certo. Abre o Muito bom, microfone, Zé. Mateus. Muito bom.
nós estamos aí concluindo essa primeira parte. Na segunda parte, vamos fazer no dia 22 e vou convidar o Paulão para participar conosco aqui, né? E depois eu mando as partes para vocês. E Deus seja louvado pelo encontro que tivemos, né? A igreja é o fundamento que Cristo deixou para a nossa salvação. Temos Amém. ainda aqui, temos ainda 1 minuto. Alguém quer falar alguma coisa? Eu Fala queria aí, só Paulão. fazer um comentário. De novo? Pode Deixa falar, o Paulão Paulo. falar primeiro, Matheus, tá Pode bom? falar. Vai lá, Paulo. Pode Rapidinho. falar, Paulão. Ele saiu. Não, só fechou. Tá. Abre aí, Não, Paulo. Fala aí. eu fechei o microfone do Paulo porque estava dando, né, reverberação. Fala, Matheus. Entendi. Fala, E Paulo. aí, posso falar? Estão Pode. ouvindo? Sim. Eu ia primeiro perturbar com o Ivan, mas tudo bem, deixa o Ivan para lá. Só um comentário de Israel aí. Israel, quando eu falei de que Satanás estava dentro da igreja, muita gente não acreditou. Achei, E eu fiquei achei no livro da irmã White isso, viu? Pronto, então. Aí eu fiquei de procurar e não tive oportunidade, mas já que você leu e falou hoje, ele está, e eu vou encontrar o texto ainda que diz que a cada cristão fiel, ele bota um anjo dele do lado. Eu vou achar, Então vou a colocar coisa no é grupo. séria. Então a coisa é Isso aí. séria. Não é brincadeira, Muito bom, não. Ele muito não bom, tá para Paulão. brincadeira, não. Tá pra Matheus, 30 segundos, Matheus. Tá, só fazer um comentário ali sobre os dons, né? Assim, eu entendo que a gente tem a responsabilidade de achar os nossos dons e tal, mas isso vai muito da maturidade espiritual, da maturidade. E assim, eu já passei por muitas salas de jovens e tal, e vários jovens, não, eu não tenho dom, não tenho dom, não tenho dom. Por quê? Porque eles não têm a maturidade de conseguir encontrar o seu dom. Todos têm dons, só que alguns têm uma dificuldade maior. Então, assim, que o Ivan, assim, usou um termo bem, assim, bem forte, né? Fala, quem falar que não tem dom, tá pecando. Então, eu, assim, discordo em parte nesse sentido de que quem não usa o dom, aí tá pecando. Aí eu concordo. Aí eu acho que seria melhor assim. Mas quem não acha dom, eu acho que é por uma caminhada espiritual que ainda não aconteceu. Muito bom, Matheus. Gente, então nos encontramos no dia 22. Eu vou enviar as partes, tá bom? E nos encontramos no 22. Ivan, faz a oração final para nós, Ivan, por gentileza. Oremos. Bendito Pai, Santo, Senhor, muito agradecido estamos por esses momentos que estivemos aqui falando sobre a tua igreja, o teu povo, sobre o corpo de Cristo, teu Filho amado Jesus. Senhor, muito obrigado pelos esclarecimentos que tu tem nos dado, por esses momentos que passamos aqui com os nossos irmãos. Dá-nos uma noite de paz e um despertar feliz amanhã para a continuidade dessa semana. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. 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 Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. No dia 22 estaremos de volta aqui com a segunda parte do programa. Deus seja louvado sempre. Amém.